Quando os ponteiros se encontram e que nós ouvimos as 12 badaladas. A hora que se anuncia em que tudo pode acontecer, inclusive nada. Mas hoje, muitos acontecimentos. Vamos à história de hoje. Rádio Emoção, Paulinho Boa Pessoa. A verdade de cada um. Não, eu não me conformava. Eu ficava impressionado porque eu havia vindo de uma empresa onde eu era grande vendedor de carros. Foi até por isso que aquele pessoal me convidou para eu trabalhar lá. E eu tinha certeza absoluta que eu ia me dar muito bem também naquela empresa. Até porque os valores dos autos vendidos ali eram muito mais altos. E como eu fui convidado, ainda haveria 0,5% a mais de comissão para mim. Incluía na minha venda caminhões. Você sabe que o caminhão tem um valor agregado extremamente alto. Então eu fiquei imaginando, puxa, se eu conseguir fechar um caminhão desse a cada 2 meses, a cada 3 meses, tô feito. Fora os automóveis que eu vou conseguir vender. Mas foi impressionante. Foi impressionante porque a partir do momento que eu pisei ali dentro daquela firma, com a minha fama de exímio vendedor, eu trazia isso da outra empresa. Foi impressionante porque a partir daquele instante, daquele momento para frente, eu não fechava mais negócio. Era incrível. Eu continuava com os mesmos métodos aprendidos desde a primeira vez que eu vendi um carro. Olha, não é por querer me gabar, não. Eu tinha todos os cacoetes. Eu tinha todos os argumentos na hora da venda do automóvel e do caminhão. Eu era profundo conhecedor das máquinas, das potências, das velocidades, da performance de cada carro. Eu sou, não é por querer me gabar, um vendedor exímio e profundo conhecedor da matéria que eu represento. E era por isso que eu não me conformava, porque quando eu ia fechar negócio, às vezes já bem encaminhado, já bem estruturado, só faltava uma assinatura final, uma autorização final, na hora H dava errado. Comecei a desconfiar. Falei, não, isso não é normal. Eu comecei a achar. E a minha mãe sempre foi uma mulher que ela me falava, de vez em quando, filho, coloque um galinho de arruda atrás da orelha. Pelo menos ele sinaliza se o ambiente onde você está lhe é favorável ou não. Por quê, mãe? Porque quando você coloca o galinho de arruda, você chega num ambiente que lhe é negativo, ele murcha. É um aviso. Faz isso. Pode ser que alguém nessa firma, nessa nova empresa, tenha lhe olhado com maus olhos. Quem sabe, sabedor das vantagens pelas quais você foi contratado, até tendo uma comissão diferenciada, alguém pode ter feito algum trabalho pesado contra você. Ou que não tenha feito o trabalho, te olhou com tanta negatividade e isso pegou contra você. Experimenta. Leva o galinho de arruda. Eu levei o galinho de arruda atrás da orelha. Foi impressionante.
no que eu pisei na firma. O galinho estava verdinho, viçoso, do jeito que eu colhi no quintal da minha mãe. Estava lindo. Mas foi a questão de eu pisar na agência de automóvel e que eu olhei no espelho no banheiro. Eu não toquei, a minha mãe orientou para que eu não colocasse a mão no galinho de arruda, para que não houvesse qualquer outro tipo de influência, apenas a energia do local. No que eu entrei no banheiro, que eu olhei atrás da minha orelha, eu não acreditei. O galinho todo enrugado, todo murcho. Falei, a minha mãe tem razão. A minha mãe está coberta de razão. Que dentro desta firma tem alguém extremamente negativo ou negativa, ou que pode ter feito alguma maldade contra mim. E era impressionante, porque aquela pessoa que me contratou, o chefe dos chefes da empresa, já começava a me olhar de atravessado, porque eu não fechava negócio. Era como se ele tivesse contratado um jogador. Para que vocês entendam, seria mais ou menos esse exemplo. É como se ele contratasse um craque do futebol, levasse para o time e quando chegasse no time, o craque desaprendesse a jogar. Não soubesse dominar uma bola, não fizesse mais nenhum gol, sendo que ele contratou um artilheiro. Assim, eu estava para aquela empresa. O chefe dos chefes já me olhava de atravessado. E agora, diante do que murchou aquele galinho de arruda, foi uma coisa muito rápida. Eu fiquei assustado. E eu comecei a ter a certeza absoluta de que havia uma maldade. Havia um olho pesado contra mim. Algum trabalho pesado assim havia sido feito contra mim. Não era possível. Naquele dia, depois que eu saí lá da empresa, eu passei no Bar do Clóvis. Assim ele é conhecido na minha cidade. Bar do Clóvis. Ele faz um torresminho delicioso e tem uma cerveja muito gelada. E ele serve ainda uma caninha que é pra gente esquentar a cerveja. Eu estava tão desgostoso. Olha que eu não sou de beber. Mas eu estava tão desgostoso que do jeito que eu saí da empresa, eu passei lá no Bar do Clóvis. Dei uma batidinha com o snooker, joguei um pouquinho de snooker e aí sentei-me na mesinha, pedi uma cervejinha. Ele me trouxe gentilmente a caninha que eu ia tomando para aquecer, para esquentar, a cerveja muito gelada e aquela porção de torresmo. Foi quando o Heitor, um amigo, se sentou comigo ali na mesa. E eu, a fim de desabafar com alguém, a fim de conversar com alguém, eu aproveitei a presença do Heitor, que era meu amigo desde os tempos de escola. E ele sabia da minha fama de excelente vendedor. Foi ele quem tocou no assunto. E aí? Tá indo bem lá no Brás? O dono da agência para a qual eu trabalhava, eu não vou falar a marca de automóveis porque é muito conhecida. O primeiro nome dele é Brás. Tá indo bem lá no Brás? Eu não menti. Eu não sou de mentira. Heitor, aí é que tá. Eu tô besta com o que aconteceu comigo. E contei, resumi pro Heitor tudo o que estava acontecendo comigo e relatei para ele o teste que eu fiz a pedido da minha mãe com um galinho de arruda. O Heitor me deu assim um sorriso diferente do que o Heitor estava habituado a dar. Havia um pouco de sarcástico naquele olhar, naquele sorriso do Heitor naquele instante. Pelo menos eu o vi assim. E eu o conhecia bem, era meu amigo desde os tempos de escola. Falou, olha, se é assim, do jeito que você está me contando, faz um negócio. Entrega pro diabo. Entrega pro diabo. Como assim, Heitor? Como entregar pro diabo? Não, eu digo assim, a pessoa que te fez mal, a pessoa que te olha de maneira negativa, entrega pro diabo, fala, o diabo que o carregue. Faz isso. Pelo menos você se livra da perseguição.
Heitor, eu tenho medo disso. Bom, então se você tem medo, vamos mudar de assunto. E aí ele entrou no papo do Corinthians e daqui a pouquinho falamos do Palmeiras, eu palmeirense, ele corintiano, havia aquela discussão mais saudável, nós nos esquecemos, eu pedi a segunda cerveja, a terceira cerveja, a quarta cerveja, mais uma porção de torresmo. O Clóvis trouxe mais uma branquinha, da quente, que era para esquentar. Quando eu havia tomado já umas 3 das branquinhas e tomado umas 5 cervejas, fui eu quem voltou no assunto com o Clóvis. Essa coisa de entregar pro diabo e dizer ao diabo que o carregue, será que isso funciona mesmo? Hein, Heitor? Ô céus, funciona. Você vai se livrar dessa pessoa ruim, dessa pessoa maldosa, desse mal-olhado. Diz aí, fala aí, diabo, tô contigo. O diabo que o carregue. Isso. Credo, mas eu tenho medo de falar isso. Fala! Falei, mas eu não escutei. Se eu falei, tá. Então agora, deixa por conta do cão. Pede mais uma saideira. Tomamos mais uma saideira. Quando eu saí do bar do Clóvis, eu tava triste, sabe? Preocupado com a situação. No que eu olhei pro relógio, eu até me assustei. Já quase 11 horas da noite. Eu não morava muito distante. O Heitor também estava a pé. Nós resolvemos sair na base do Pé 2. O Heitor morava 3 quarteirões do bar do Clóvis. E eu um pouquinho mais à frente, uns 8 quarteirões. Só que havia um detalhe. Onde eu morava e pelo caminho que eu fazia do bairro do Heitor até a casa em que eu morava com a minha mãe, eu era obrigado a passar em frente ao portão do cemitério. Mas já estava habituado a fazer isso. No que eu estou caminhando, cidade do interior, depois das 11 horas da noite, dia de semana, era uma terça-feira, você não vê viva a alma. E de repente, no que eu estou me aproximando do cemitério, eu não sei de onde, eu comecei a ouvir passos. Sabe, passos? Uma pessoa caminhando. Não era mulher. Embora o salto do sapato da pessoa parecia que tinha algum aço, algum ferro, porque no atrito com o cimento da calçada, com o calçamento da calçada do cemitério, produzia aquele som. Quase meia-noite. Eu comecei a ouvir os passos que vinham de trás, de forma que eu olhava para frente e eu não podia ver quem é que vinha atrás. E sinceramente, eu senti um arrepio correr o meu corpo. E depois, imediatamente, eu me lembrei das palavras que o Heitor havia feito eu dizer. Quer dizer, eu não podia culpar o Heitor. Na verdade, eu havia dito porque eu quis. Porque eu não podia desculpar pelas cervejas tomadas e nem pelas branquinhas servidas pelo Clóvis. Eu disse com a minha responsabilidade de homem. Afinal de contas, quando você tem 32 anos, você sabe perfeitamente o que faz. Eu ouvia os passos atrás de mim, pesados. O atrito do salto do sapato contra o cimento da calçada. Até que os passos se emparelharam com o meu ouvido. E aí eu olhei para o lado esquerdo. Eu estava na calçada da direita e os passos estavam na calçada da esquerda, a rua estreita.
quase em frente ao portão do cemitério. No que eu olho, eu vejo um cidadão. Ele estava assim vestido: calça preta, um blazer preto e uma camisa embaixo que parecia brilhar, mas eu não conseguia definir a cor. E ele usava um chapéu sobre a cabeça. Um chapéu, sabe o chapéu do Carlitos? O personagem do Charlie Chaplin era exatamente um chapéu daqueles. Eu olhei, estranhei. Ele me acena com a mão. Oi, tudo bem? Tudo bem? Por favor, eu quero falar com você. Você vem até aqui ou quer que eu vá até aí? Eu fiquei com medo de ir até lá ao encontro dele. Eu falei para ele: pode vir. E ele veio, dando aqueles mesmos passos, produzindo um som alto no atrito do salto do sapato com o cimento e agora com o asfalto. Ele veio até onde eu estava, na calçada em que eu estava. Tudo bem? Tudo bem? Eu sei que você quer melhorar sua performance. Você é bom vendedor. De fato, tem muita coisa te atrapalhando. Comecei a tremer. Como é que aquele cidadão estranho, com aquele chapéu tipo Charlie Chaplin, sabia do drama que eu estava vivendo? Será que eu estou tendo um sonho? Será que eu estou tendo um pesadelo? Tudo vai mudar na sua vida. Para isso, basta você aceitar meu presente. Presente? Não entendi. Primeiro, o senhor tem agência de automóvel? Eu perguntei, porque eu não estava entendendo o que aquele cidadão queria me passar. E quando eu perguntei se ele era dono de alguma agência de automóvel, de repente ele sabia dos dramas que eu estava vivendo lá na empresa do Brás. Ele respondeu: eu sou dono de quase tudo. Quase tudo. Sim. Se você aceitar o meu presente, vai mudar. Tudo vai mudar. Olha, o presente será entregue na sua casa. Será entregue na próxima sexta-feira. Ela vai te entregar. Ela quem? A minha secretária. Ela vai te entregar. O senhor me dá licença? Eu tô atrasado para minha casa. Tem gente me esperando. Pode ir. Aguarde o presente e tudo vai mudar. Ao invés dele seguir à frente, ele retornou, tanto que eu escutava de novo o atrito do salto do sapato dele contra o asfalto, contra o calçamento. E eu não tive coragem de olhar para trás. Eu apenas segui em frente. Entrei em casa. A minha mãe já estava dormindo. Eu cheguei a entrar no quarto. Acordei a minha mãe. Eu estava morando com a minha mãe. Eu havia recém-separado. Era um outro problema que eu estava vivendo na minha vida. Oi, filho. Oi, mãe. Tudo bem? E o galinho de arruda? Amanhã eu conto pra senhora. Tá bom. Vai dormir, filho. Quem foi que disse que eu consegui
dormir, pensando em tudo. Será que de fato, porque a coisa foi tão real que no momento eu comecei a duvidar de ter visto a pessoa que eu tinha visto. Quem seria? Dono de quase tudo, sabedor de que eu estava com dificuldade para venda, que se eu aceitasse o presente dele, eu comecei a pensar que o presente talvez fosse uma oferta de um novo trabalho, de um novo emprego. A secretária dele iria me procurar na sexta-feira. Eu nem sei como passei aquela noite. Eu só sei que amanheceu a quarta. No trabalho tudo continuou como estava, com as mesmas dificuldades. Não tive coragem de me abrir com a minha mãe. Quinta-feira, também o dia transcorreu da maneira normal, e quando eu digo normal, é de maneira ruim, porque nada, nenhuma novidade acontecia, até que chegou a sexta-feira. Estava com tanto medo e receio que nesse dia eu cheguei em casa mais cedo do que o costume. A minha mãe até estranhou. Não passou hoje no bar do Clóvis, filho? Não, mãe. Hoje eu preferi vir para casa mais cedo. Era um dia muito diferente para mim, porque durante aquela sexta-feira inteira eu havia esperado lá no meu trabalho alguma visita. Tanto que toda mulher que chegava lá na firma, eu corria para atender, para ver se era alguma notícia do homem que se encontrou comigo quase no portão do cemitério. Não apareceu ninguém, absolutamente ninguém. Mas quando foi naquela sexta-feira, a campainha de casa tocou. Olhei para o relógio. 10 horas da noite. Eu estava recostado no sofá, pensando em tudo. A minha mãe, como ela já estava na porta da cozinha, ela foi mais rápida do que eu. Ela apenas colocou a cabeça para fora da porta da cozinha e ela viu quem era. E escutei a minha mãe gritar: "Pois não, moça? O Celso. Por favor, o Celso. Filho, uma moça para você." Eu pensei, é a secretária do homem. É a secretária dele. O que será? Do jeito que eu estava, ajeitei o meu blazer. Eu não tinha tirado o meu blazer, já pensando, inclusive, na possível visita dela. Ajeitei o blazer, calcei novamente os sapatos e saí. Fui até o portão. Era uma moça muito bem vestida, o cabelo preto preso em cima fazia um coque na cabeça dela. Maquiada, bem vestida, o vestido era todo vermelho. Eu observei que ela era esguia, alta, mas não consegui olhar para os pés dela, que eu procurei para ver se ela estava com salto alto, porque ela era alta, mais do que eu. E eu não sou um homem baixo. Eu tenho 1,78 m de altura. Ela era mais alta que eu. "Oi, eu vim trazer o presente dele. Ele mandou te entregar." E ela me entrega um pacote onde havia um laço. O pacote era preto, embrulhado com pano preto, pano mesmo, não era papel. Um pano preto e um laço vermelho em cima. Ele mandou te dizer que se você aceitar e usar, tudo vai mudar. Ela me entregou e eu, para ser educado, a convidei para entrar. Falou: "Não, ele está me esperando." Eu olhei para o lado esquerdo e ele levantou a mão
mas ele não estava próximo dela. Ele se manteve a uma distância de uns 30 metros dela. Ela sai de maneira apressada, indo ao encontro dele. E quando eu, num relance, olhei de novo, eu não vi mais nenhum e nem outro. Eles tinham desaparecido. E não estavam tão próximos da esquina assim, mas tinham desaparecido. Eu entrei com aquele pacote envolto por um pano preto com um laço vermelho. A minha mãe me esperava na sala. Que foi, filho? É pra você? Que é? Presente? Abre! Abre pra nós ver. É o jeito da minha mãe falar. A minha mãe é simples. Ela não teve estudo. Abre pra nós ver, filho. Vamos ver. Abre. Mãe, filho, o que foi? Você tá pálido, assustado. O que tá acontecendo? Mãe, olha, eu sei o tamanho da fé que a senhora tem. E sei também a moral que a senhora tem com Jesus. Pega a sua Bíblia, mãe, e reza. Pega a sua Bíblia, mãe, e reza. Por quê, filho? Porque esse aqui é um presente do diabo, mãe. O que você está falando, filho? É um presente do diabo, mãe. É um presente do diabo. Quando eu olhei para o pacote envolto com aquele pano preto e o laço vermelho, estava saindo fumaça. Eu vi sair fumaça do presente. A minha mãe também viu. E nessa hora, ela fez, dentro da simplicidade dela, cruz em credo, Ave Maria. Credo, Ave Maria. Credo, Ave Maria. Cruz em credo, Ave Maria. O presente começou a esquentar na minha mão. E eu tive que jogá-lo na sala, porque pegou fogo. Eu e a minha mãe assistimos, o pacote se incendiou. Era um perfume. O cheiro recendeu ao mesmo tempo em que era um perfume altamente inflamável, com álcool, um combustível. Pegou fogo. A minha mãe cruza em credo, Ave Maria. Minha mãe sabia uma reza. De posse da Bíblia, segurando a Bíblia. Ainda o perfume queimava e a minha mãe começou a rezar. Ó Virgem abençoada e imaculada, nossa Rainha e Mãe, e refúgio e consolo de todos os que estão na miséria, eu aqui prostrada, diante do teu trono, Mãe, diante da minha família, escolho-te, minha Nossa Senhora, Mãe, advogada nossa junto a Deus. Eu, com todos os que me pertencem, dedico-me para sempre ao teu serviço e rogo-te, Mãe de Deus, toda poderosa Mãe de Deus, que nos receba no número dos teus servos, levando-nos todos sob a tua proteção, ajudando-nos na vida e ainda mais na hora da nossa morte. Mãe de misericórdia, escolho-te, Nossa Senhora, governante de toda a minha casa e dos meus familiares e do meu filho. Mãe, livrai-nos da tentação, livrai-nos das garras do capeta. Minha Nossa Senhora, lhe peço, livrai-nos de todos os males. Amém. Amém. Filho,
O pecado do orgulho é característica de Satanás. Tira todo o seu orgulho, meu filho, e peça, junto comigo agora, o Espírito Santo de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, nos livre dos males, de todos os males e de todas as tentações. Só assim, aquele fogo foi contido no meio da nossa sala. Impressionante é que próximo do fogo tinha um tapete e sequer uma faísca daquele fogo atingiu o tapete da sala. Queimou ali, terminou ali. No outro dia, eu levei a minha mãe comigo na empresa. Falei com o seu Brás que a minha mãe precisava fazer uma oração para mim e por mim. Chegamos mais cedo lá. Ela levou a sua Bíblia e a minha mãe pediu toda a proteção para mim. Foi a partir daquele dia que, em nome de Nossa Senhora, de Jesus e do Espírito Santo de Deus, eu comecei a vender. Naquele dia, eu comecei a vender. Mas eu recusei o presente do diabo. Foi recusado. Foi 1000 vezes recusado. Essa história que eu conto, certas pessoas ouvem e falam: mas Celso, foi assim? Será que você não bebeu demais no bar do Clóvis? Eu sei o que eu vivi. E eu tenho a maior testemunha comigo, a minha mãe, a minha mãezinha amada, que para mim é uma santa. Foi exatamente assim que se sucedeu. Se você gostou da minha história, manda aí o teu joinha, manda o teu comentário. E se sobrar gentileza, manda um valeu demais pro Paulinho Boa Pessoa.